que nós possamos ser tristes é um equívoco muito grande. A vida é uma grande oportunidade para que nós sejamos felizes, mesmo nos momentos mais difíceis. Se nós olharmos a vida com otimismo, nós haveremos extraído o melhor dessas situações. Mas nós aprendemos a olhar tudo com crítica, tudo com muita dificuldade, tudo com muita tristeza, muita lamúria, muita lamentação. Quando nós passamos a fazer isso, os benfeitores começaram a falar assim para nós: olha, por que você não vai visitar uma pessoa doente? Aí a gente, achando que ia visitar uma pessoa doente, nós iríamos fazer uma caridade. Só que quando nós chegávamos lá, a caridade não era para ele, era para nós. Porque nós somos tão reclamões de tantas as coisas que quando nós vamos lá e vemos uma pessoa doente, uma pessoa com um problema maior do que nós mudamos de sintonia. Nós mudamos a forma de pensar. Pode preparar. Fala, meu Deus, eu não tenho do que reclamar. Eu estou com um problema, mas em relação a esse, olha como ele está. E hoje nós tivemos a oportunidade de estarmos com uma pessoa doente. Fomos até um local de atendimento, chegamos lá, tinha um casal e a mulher estava com uma criança no colo, de costas uma criança muito bonita, forte, né? Criança rechonchudinha, aquelas crianças que a gente gosta de apertar a bochechinha, e eu estava olhando de costa e vendo a criança de costa. Quando ela virou de frente, eu vi que a criança tinha síndrome de Down. Não só síndrome de Down, como outros processos de muita agitação. Falei, nossa senhora, né? Um menino tão pequenininho já numa situação dessa, como que deve ser, como vai ser a encarnação dessa criança? Quando eu fiz essa pergunta mental, a mãe já aconchegou melhor a criança, já fez um carinho, o pai já se aproximou, já fez uma brincadeirinha com o menino, e eu já recebi primeiro o primeiro tapa na orelha, né? Vai ser repleta de carinho e de amor, porque os pais são amorosos, né? E aí eu pensei, puxa vida, né? A gente nasce com tanta saúde, olha aí, se eu tivesse nascido desse jeito, como é que seria? Né? Como é que eu seria? Eu acho que eu ia dar muito trabalho para meus pais, porque além de ter problema, eu ia ser um chato de garrocha, né? Porque saudável eu já sou chato, imagina se eu tivesse problema. Não é? E comecei a fazer uma série de pensamentos quando os benfeitores do lado disseram o seguinte: meu filho, são encarnações necessárias para recompor o nosso tônus, para recompor as nossas mentes, que muitas vezes em encarnações passadas descarrilharam, entraram em desalinho, prejudicaram outros, prejudicando a si mesmo, e hoje retornam com uma oportunidade para crescimento. E aí eu falei, mas e a genética, a biologia? Meu filho, essas coisas estão regidas pelas leis de Deus. As leis de causa e efeito estão aí. As leis de justiça e misericórdia de nosso Pai são executadas sempre, a miúde. Tudo a seu tempo, como está escrito no Eclesiastes. Há tempo para tudo debaixo do sol. Ai, meu Deus do céu, que lição maravilhosa. Que lição maravilhosa. Que oportunidade nós não temos para que a vida, por estarmos aprendendo isso, e que oportunidade nós não temos compreendendo que Deus é misericórdia. Mesmo com todas as deficiências e com todas as dificuldades, nós teremos sempre a oportunidade de recapitular passos, de retornarmos a uma vida melhor, de entendermos melhor o processo de quem somos e o porquê nós estamos aqui. Por isso nós devemos ter muita alegria, ter muito otimismo, deixarmos de reclamar pelas coisas, mesmo que nós estivermos passando por uma dificuldade muito grande, mantermos o otimismo, a fé, a confiança em Deus, de que essas situações que nós estamos passando vão passar. E que nada se perde no decurso da vida. O nosso professor Dr. Inácio Ferreira, pela psicografia do Bacelli, nos escreve uma história muito pungente. Diz que lá em Minas, no sanatório Esperança, ele recebeu vinda do lado da nossa dona, não é Benedita o nome dela, estou falando Benedita, mas não é, da dona do Hospital do Fogo Selvagem. Ele recebeu
uma das pacientes não é Dona Benedita, não é Dona Benedita, eu já vou lembrar o nome, eu estou com os dois nomes na cabeça. Recebeu uma moça muito bonita, com uma cor, a cor de pele muito delicada, os olhos muito verdes, mas já com o processo do fogo selvagem muito exposto na sua pele. Não é? E essa moça chegou ao hospital e o doutor Inácio Olavo não entendeu muito bem, porque como ela cuidava dessas doenças, e muito fácil hoje nós visitarmos, é só ir até Minas. Normalmente quem vai para Minas vai até o Chico, depois vai lá no Hospital do Fogo Selvagem, depois vai para o Araxá, não é? Do Araxá vai fazer todo aquele processo do circuito ali, depois retorna para São Paulo. Chegando lá, ele olhou e falou, mas por que será que mandaram lá para cá? E aí a pessoa que estava acompanhando disse o seguinte, esta moça, além dela ter o problema do fogo selvagem, que já tomou toda a pele, ela também tem espasmos, ela também tem um processo em que ela tem algumas convulsões e no processo de convulsão ela começa a falar, a relatar algumas dificuldades que ela está encontrando no plano espiritual. É como se ela tivesse um processo de estar ali, de repente ela caía num transe mediúnico, uma coisa assim, e começava a relatar as dificuldades que eram relacionadas a esse envolvimento. Quando ela retornava, ela dizia o seguinte, toda vez que existia uma sombra que se aproximava dela, e essa sombra se aproximando dela fazia que ela entrasse num processo de convulsão, não é? Como se ela caísse numa espécie de transe relacionado àquela entidade. Mas isso se dava porque ela queria correr de medo daquela entidade, daquele homem que se aproximava, e ela não conseguia correr, o medo era tanto que ela ficava ali. Conforme havia o acoplamento entre os dois seres, ele naturalmente jogava ela num estado de convulsão, e esse estado de convulsão levava ela a ter uma série de deficiências. Então ela não tinha só o processo do fogo selvagem, mas também essa relação com esse espírito que provocava nela essa situação. Por causa dessa situação, ele começou a explicar para ela, para o Dr. Inácio, que ele bombardeava ela por dentro. Como assim bombardeava ela por dentro? Porque conforme havia a relação, a união entre os dois seres, a vibração do espírito e as energias densas começaram a prejudicar toda a parte dos filtros. Os filtros seriam o fígado, o estômago, o baço, toda essa parte do aparelho digestivo, que segundo as avaliações médicas já estavam totalmente deteriorados, devido ao processo obsessivo. E que esse vínculo que eles tinham era porque, numa encarnação passada, ela o havia traído. Ele era um homem mulato, ele havia se apaixonado por ela, uma paixão muito palpitante, porque ele a conheceu desde pequeno. Porém, chegado a determinado tempo da vida, quando eles já estavam casados, ela se interessara por um homem rico que acabou se relacionando com ela e ela acabou engravidando. Engravidando, teve uma criança de olhos azuis, loura, e ele ficou meio, poxa, eu com essa cor e essa criança assim, mas ele a amava muito. Esse amor levou a aceitar aquela situação e até continuar amando e trabalhando em prol da família. Porém, essas coisas cutucam a pessoa por dentro, os sentimentos, as emoções, a sociedade, que aponta muitos dedos, acabaram fazendo com que ele, ao longo do tempo, fosse buscar os médicos para saber, porque ao mesmo tempo que ela tivera um filho, fora do casamento, ela cobrava dele também que ela queria ter um filho. E ele, preocupado, foi fazer os exames e percebeu que ele era estéril. Aí ele teve a certeza de que ele não era o pai da criança. E o casamento, então, se destruiu. Tudo aquilo que ele havia planejado começou a se destruir. E aquela sensação de amor, de alegria da convivência se transformou num ódio muito grande que vinculou-os por encarnações, ao ponto dela encarnar e ele, dentro do processo natural de estar no plano espiritual, se envolver
através do processo vibratório e acabar gerando um processo de vínculo onde ele estava indo a discorra por vingança em relação ao que havia sido feito com ele numa encarnação anterior. Aí nós entendemos o porquê Jesus não vai nos falar em relação ao amar ao próximo, ao respeito ao próximo, para que nós não caiamos nessas sensações, nessas emoções que muitas vezes nos desvirtuam e nos colocam em caminhos que vão nos trazer dificuldades. Porque o próprio Jesus vai dizer, não é, que nós não sairemos enquanto não pagarmos o último tio. Não é? Ele vai dizer isso. E isso é as obsessões são uma demonstração disso. São uma forma de nós entendermos como as leis funcionam. Na verdade, nós olhamos e nos compadecemos da pessoa que muitas vezes está passando pelo processo, mas na verdade a vítima é o espírito, que muitas vezes nós apontamos os dedos. Como que esse cara pode obsediar o outro? Na verdade, ele é uma vítima que não consegue superar os processos de dificuldade. Muitas vezes a gente fala assim, mas não, isso não está certo, isso não está certo do ponto de vista do outro, mas se fosse do nosso, nós fazíamos bem pior, porque muitas vezes nós olhamos e falamos assim, puxa vida, o que nós faríamos se pegássemos ou se alguém fizesse um mal ao nosso filho? Nós não sabemos o que faríamos, né? Ou a nossa esposa, ou ao nosso lar. Nós os defenderíamos com unhas e dentes. Então, da mesma forma que nós nos comportamos, o outro também. E às vezes até nós somos até mais radicais do que nós podemos imaginar. Por isso a importância da compreensão, a importância do vivenciar os ensinamentos do Cristo, de vivenciar Jesus dentro de um processo de esclarecimento da nossa alma. Não nesse sentido que nós ouvimos, perdão, talvez a veemência da fala, ou se ficar subentendido, fazemos questão de explicar, mas não essa religiosidade que nós estamos acostumados a ver, essa coisa externa, não é? Essa coisa que nós colocamos, aprendemos a fazer, que é nos posicionarmos como um religioso externamente, mas no nosso interior não é? Muitas vezes nós não percebemos que o trabalho mais profundo é o de burilamento da nossa alma, de melhorar o nosso ser, de melhorar o nosso sentimento, as nossas ideias, o nosso comportamento, preocuparmos mais em ser e não em ter tanto. Por isso que nós temos tantas dificuldades. Nós queremos ter muitas coisas, muitos objetos, para parecer para o outro algo que nós ainda não somos internamente. Muitas vezes isso é um comportamento naturalmente nas casas espíritas, não nessa, mas em algumas que a gente já viu. Muitas vezes nós vemos a pessoa se comportar muito, com aquela fragilidade, né? Você olha assim para a pessoa, ela olha para você e te cumprimenta quase que com um sussurro, né? Bom dia, irmãozinho. Aquela voz suave.